sejamos uma igreja infantil. Deus quer que nós sejamos uma igreja madura. Deus quer que nós nos portemos como um exército dele. Esse exército que vai preparar o caminho para a volta do seu filho. Esse exército que não vai se curvar ao governo do anticristo. Então, se nós não tivermos uma postura reta, nós jamais iremos resistir no diabo. Isso influencia toda a sua vida. Toda a sua vida. Eu procurava mostrar isso para os irmãos. No estudo passado, nós meditávamos sobre Gênesis 6:3, onde Deus coloca uma sentença por causa da queda, da desobediência do homem. O espírito não agirá para sempre no homem. Este é carne. Deus havia criado o homem espiritual. Suas faculdades espirituais, intuição, consciência, comunhão, governava suas faculdades emocionais. Mente, vontade, mente e emoções. Vontade, mente e emoções. Vontade, a mente e as emoções são governadas por quem? Reflita sobre isso. A sua vontade, a sua mente e as suas emoções. Sua alma. Por quem é governada? Senhores, quem não nasceu de novo, quem está nascendo hoje, um nenê, uma criança com 1 ano, uma menina com 2 anos, quem governa a mente, a vontade dela e as emoções dela? Perceba quem está governando. É muito fácil ver que é as circunstâncias do mundo, as vontades que acabam sendo circunstâncias na vida daquela criança. E por quem nós devemos ser governados? Senão por Deus, que é o nosso Pai, que é o nosso Criador e que é o nosso Pai se nascermos em Cristo. É o que ele vai falar. Mas quando o homem caiu, ele passou não apenas a ser um homem espiritual e emocional. Ele passou a ser um homem. Quando o homem caiu, significa quando Adão cortou com Deus por desobedecê-lo, ele cortou a parte espiritual e ficou um ser carnal. Uma criança que nasce hoje, nasce apenas carnal, porque o espiritual foi cortado. Mas Cristo, morrendo e ressuscitando há 2000 anos atrás, quem crê em Deus, quem crê em Cristo, acaba tendo um novo nascimento, que é o espiritual, que estava mortificado. É isso. Eu vou ficar repetindo. Os finais ali de Romanos 7 e o início de Romanos 8, sobre 3 leis espirituais. A lei de Deus, que é no nosso interior, aquela parte do espírito para a mente, governando a mente. O espírito, a lei de Deus é o espírito governando a mente. Se eu não tinha espírito, quem governava a mente? O eu, o carnal, o mundo. A lei é o caráter de Deus. Essa lei tem a ver com o caráter de Deus. Então, a lei de Deus faz com que o espírito governe a mente, e aí, então, eu procuro o caráter de Deus. Eu tenho impregnado em mim o caráter de Deus. Então, aí que vem a transformação da mente, transformação do caráter e da conduta. Se eu tiver a vivificação do meu espírito, senão não tenho isso. E essa lei passou a existir no homem por causa da queda dessa lei que o tornou carnal. Por isso Deus diz que o meu espírito não habitará para sempre no homem, porque ele se tornou carnal. Isso está escrito na Bíblia. Que o meu espírito, Deus falando, não vou habitar no homem, porque ele é carnal. Assim como ele não habitou no homem até Cristo. Só a partir de Cristo que ele passa, então,
habitar através do Espírito Santo dele. Antes, ele veio pontualmente em alguns homens. Rei Davi, Salomão, Abraão, Noé, Enoque. Ele passou agora a ser governado pela lei do Tá vendo? Lei de Deus e a lei do pecado. A lei de Deus tem uma ligação espiritual com Deus. A lei do pecado, o pecado, é não ter ligação com Deus. Lei do pecado, que é a carnalidade. Apenas ler. Nós não podemos demorar muito aqui. Romanos capítulo 7. Deixa eu colocar elas rapidamente, só para ler. Romanos 7, 22. Porque no tocante ao homem, olha essa frase, homem interior, tem o prazer na lei de Deus. Veja isso. Romanos 7, 22. Lei de Deus. Tá vendo? Ele está lendo a Bíblia. Ele não está falando das coisas da cabeça dele, não é acho. Não é eu acho, eu não acho, eu concordo, eu não concordo. Ele está falando que está escrito na Bíblia, né? E lá está muito claro, né? Que o homem interior, né? Romanos 7, 22. Porque no tocante ao homem interior... Homem interior tem o prazer na lei de Deus. Veja isso. Romanos 7, 22. Lei de Deus. Essa lei de Deus, como já falei, tem a ver com o caráter de Deus. Então, quem não é governado pela lei de Deus, não vai ter o caráter de Deus, não vai transformar a mente. Porque eu só tenho a transformação da mente se o meu espírito foi vivificado para eu ouvir a voz de Deus, ter a habitação do Espírito Santo. Senão eu não transformo. Eu sou um homem, um ser humano carnal. A natureza de Deus. Era essa lei que governava a vida de Deus em Adão antes da queda. Ele era governado por essa lei. Então, antes de Adão cortar com Deus, essa é a lei. Porque a Bíblia fala que Deus visitava lá no fim da tarde. Isso era um relacionamento. Depois que cortou, ele não visitou mais. Então, simbolicamente é isso, né? Ele espiritualmente, Deus criou o homem para ter nele o espírito dele, né? A vida do espírito dele no homem, mas o próprio Adão, ao desobedecer a Deus, quis dizer assim: olha, não preciso de você, agora eu faço do meu jeito. E é isso, né? 6.000 anos o homem fazendo as coisas da cabeça dele. Só que há 2.000 anos atrás, com Cristo, eu posso ter o Espírito de Cristo em mim, eu estar em Cristo e então passar a ter minha mente transformada à imagem e semelhança dia a dia, dando glória a Deus, porque o que Deus quer é muitos filhos à imagem e semelhança do Filho dele. Mas isso é espiritual, mas se eu não tenho uma vida espiritual, se eu não tenho uma vida cristã, eu não entendo isso, não me transformo, então não há como amadurecer ou se santificar ou se purificar, porque o homem carnal, ele tem, e nós, eu sou carnal, né? Tem o coração entulhado, cheio de coisa ruim, que tem que ser tirada, né? Eu tenho que tirar o mundo do meu coração para colocar o reino. Eu tenho que tirar o mundo que jaz no maligno para colocar Jesus Cristo, que vai ser a minha referência para a minha vida. E ouvir o Espírito Santo no relacionamento constante, 24 horas, todos os dias. Mas agora o homem caiu. Vamos para uma outra lei. Versículo 25. Graças a Deus por Cristo Jesus, nosso Senhor. De maneira que eu mesmo, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus. Mas segundo a carne, natureza caída, lei do... E agora, o pecado passou a ser uma lei dentro